O despertar do Yurei, em uma vila remota do Japão, relatos macabros de uma antiga mulher que assombra a floresta circundante começaram a surgir. Disse que ela retorna à vida sempre que uma tragédia iminente se aproxima. Os moradores acreditam que ela é uma Yurei, uma alma atormentada em busca de vingança. A cada noite, seus lamentos ecoam pelos bosques, deixando os habitantes em pânico. O Templo Amaldiçoado. Um monge viajante descobre um antigo templo oculto nas profundezas das montanhas japonesas. Intrigado pela sua aura sinistra, ele decide explorar o local, ignorando os avisos de perigo. À medida que adentra os corredores sombrios, ele se depara com uma série de acontecimentos inexplicáveis e é confrontado por uma entidade sobrenatural determinada a proteger seus segredos a qualquer custo. A maldição do espelho. Uma família herda um antigo espelho durante uma mudança para uma casa ancestral. No início, eles não dão importância às histórias de uma maldição ligada ao objeto. No entanto, à medida que eventos estranhos e perturbadores começam a ocorrer dentro de casa, eles percebem que o espelho é mais do que apenas uma peça decorativa. Uma presença sombria reside nele, desejando libertar-se e espalhar o terror. A Floresta dos Suicídios. Um grupo de turistas estrangeiros decide explorar a famosa Floresta Aokigahara, conhecida como o local onde muitos japoneses vão para cometer suicídio. Enquanto caminham entre as árvores densas, eles são confrontados por visões assombrosas e sons inexplicáveis. À medida que a noite cai, a floresta revela seus segredos mais sombrios, levando o grupo a uma luta desesperada pela sobrevivência. A Casa dos Fantasmas. Uma equipe de cinegrafistas decide documentar uma casa abandonada que é considerada assombrada. À medida que exploram os corredores vazios e os quartos empoeirados, eles começam a capturar evidências perturbadoras de atividade paranormal. No entanto, à medida que a noite avança, as forças malignas que habitam a casa se tornam mais agressivas, transformando a filmagem em uma luta pela vida. A Boneca Possuída. Uma jovem ganha de presente uma antiga boneca japonesa de uma loja de antiguidades. No início, ela fica encantada com sua beleza peculiar, mas logo percebe que algo está terrivelmente errado. A boneca parece ter uma vontade própria, movendo-se sozinha durante a noite e sussurrando promessas sinistras. Conforme os dias passam, a presença maligna da boneca começa a afetar a vida da jovem, levando-a ao limite do desespero. O mistério do túnel abandonado. Um grupo de exploradores urbanos decide investigar um túnel abandonado sob as ruas de Tóquio. Enquanto atravessam os corredores escuros e úmidos, eles descobrem evidências de atividade paranormal e encontros com espíritos atormentados que vagam pelas sombras. À medida que se aprofundam na escuridão, eles percebem que algo terrível os está perseguindo, determinado a mantê-los presos no subterrâneo para sempre. O Ritual da Floresta Sagrada. Um grupo de jovens estudantes decide realizar um antigo ritual na floresta sagrada de um templo shintoísta. Ignorando os avisos dos moradores locais, eles adentram a mata em busca de emoções fortes. No entanto, à medida que seguem os passos do ritual, eles despertam uma força ancestral adormecida, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes que ameaçam consumi-los. A Sombra na Escuridão. Uma mulher solitária se muda para uma casa isolada nas montanhas japonesas em busca de paz e tranquilidade. No entanto, ela logo percebe que não está sozinha. Uma presença sinistra começa a assombrá-la, manifestando-se como uma sombra na escuridão. Conforme a presença se torna mais poderosa, a mulher se vê presa em um jogo mortal de gato e rato, lutando para sobreviver contra uma força além da compreensão humana. A Vingança do Onryo. Um grupo de amigos decide passar a noite em uma cabana isolada nas montanhas, ignorando os avisos de que o local é assombrado por uma vingativa Onryo, uma alma amaldiçoada em busca de justiça. À medida que a noite avança, eles são confrontados por visões horríveis e acontecimentos inexplicáveis. Percebendo tarde demais a gravidade da situação, eles se encontram enredados em uma batalha pela sobrevivência contra uma força sobrenatural determinada a puni-los por seus pecados passados. Aokigahara, a Floresta dos Suicídios. Em meio às sombras das árvores densas do Monte Fuji, a Aokigahara é um lugar sinistro e trágico.
Anualmente, dezenas de pessoas entram na floresta para nunca mais serem vistas. Os relatos de vozes sussurrantes e aparições espectrais ecoam entre as árvores, criando uma atmosfera de terror insondável. O caso da menina de Okiku, em uma casa abandonada nas montanhas de Hokkaido, uma boneca encantada chamada Okiku é guardiã de um segredo sombrio. Dizem que seus olhos seguem os visitantes, e quem ousa tocá-la é amaldiçoado com visões terríveis e pesadelos perturbadores. O mistério da aldeia desaparecida de Imuro. Na remota aldeia de Imuro, uma tradição antiga envolve um ritual macabro conhecido como o estrangulamento do espelho. Quando a aldeia desapareceu misteriosamente, lendas sombrias surgiram, sugerindo que aqueles que quebraram o ritual enfrentaram uma terrível maldição. O túnel Kiyotaki e os fantasmas da guerra. Sob as montanhas de Kobe, o túnel Kiyotaki é assombrado pelos espíritos atormentados dos soldados japoneses que pereceram durante a Segunda Guerra Mundial. Visitantes relatam aparições espectrais e o som de gritos ecoando pelas paredes do túnel deserto. O incidente do voo 1628, nas vastas planícies de Hokkaido, um avião de carga se tornou palco de um encontro com o desconhecido. O piloto relatou ter sido perseguido por enormes objetos desconhecidos, desafiando todas as explicações racionais. O mistério do voo 1628 permanece sem solução até hoje. O espírito vingativo do Yurei da Dama da Neve. Durante as noites frias de inverno em Niigata, uma figura pálida e assombrada conhecida como Yuki-onna, ou o Dama da Neve, vagueia pelas paisagens congeladas em busca de vingança. Disse que quem encontrar seu olhar gelado está fadado a uma morte congelante. O castelo de Imeji e os fantasmas dos samurais. Dentro das muralhas imponentes do castelo de Imeji, os espíritos dos samurais caídos assombram os corredores e salões do antigo bastião. Os visitantes relatam avistamentos de guerreiros fantasmagóricos e o som de batalhas ecoando pelas paredes de pedra. O mistério da Vila dos Bonecos. Na remota vila de Nagoro, as ruas estão povoadas por uma população peculiar de bonecos feitos à semelhança dos moradores falecidos. À noite, dizem que os bonecos ganham vida, caminhando silenciosamente pelas ruas desertas, criando uma atmosfera de terror e mistério. O templo de Kiyotaki e a maldição dos monges endemoniados. No coração das montanhas de Kyoto, o templo de Kiyotaki é assombrado pela presença sinistra de monges que sucumbiram à escuridão. Os viajantes que se aventuram pelos caminhos antigos do templo enfrentam visões horripilantes e encontros sobrenaturais. O mistério do Hotel Ashijo Kojima. No recôndito arquipélago de Ashijo Kojima, um hotel abandonado é palco de eventos sobrenaturais inexplicáveis. Testemunhas relatam portas se abrindo e fechando sozinhas, lamentos ecoando pelos corredores vazios e aparições fantasmagóricas que desafiam qualquer explicação lógica. O Bosque das Marionetes. Nos arredores de Tóquio, há um bosque misterioso onde as árvores são decoradas com marionetes penduradas. Disse que essas marionetes representam almas perdidas que vagueiam pela floresta, e aqueles que se aventuram entre as árvores correm o risco de se tornarem parte da coleção macabra. O enigma da pousada assombrada de Yamanashi. No sopé do Monte Fuji, uma pousada tradicional é o cenário de eventos inexplicáveis. Visitantes relatam ruídos estranhos, móveis que se movem sozinhos e aparições de uma mulher de branco que vagueia pelos corredores à noite, deixando uma trilha de gelo por onde passa. O caso da Garota do Poço. Em uma aldeia remota nas montanhas de Nagano, uma lenda sombria fala de uma garota que desapareceu misteriosamente em um poço antigo. Disse que sua alma atormentada assombra os sonhos daqueles que se aproximam do poço, clamando por justiça contra aqueles que a abandonaram. O navio fantasma do Triângulo do Dragão. Nas águas turbulentas do Triângulo do Dragão, um navio fantasma assombra os mares, condenado a vagar eternamente pelas profundezas. Aqueles que testemunham sua aparição relatam sentir uma presença maligna e ouvir os gritos agonizantes dos marinheiros perdidos. Em uma aldeia remota da China, uma lenda antiga fala de uma boneca amaldiçoada que traz desgraça a quem ousa possuí-la. Uma família desavisada adquire a boneca em uma feira local, ignorando os avisos dos moradores. Logo, eventos inexplicáveis começam a assombrar a casa, enquanto a boneca parece observar cada movimento com olhos vazios e malignos.
Durante uma escalada em uma montanha sagrada na China, um grupo de alpinistas se depara com uma caverna oculta. Intrigados, um grupo de amigos decide explorar sem uma saber vila que abandonada estão na zona prestes a rural da desencadear China. Uma força ancestral Enquanto adormecida. vagam Pelas ruas vazias, à medida eles que começam avançam a mais ouvir fundo na escuridão da misteriosos caverna e a ver se veem presos em um labirinto de cantos. pesadelos e horrores indescritíveis. Logo, Eles percebem que a em vila uma é assombrada cidade pelos industrial espíritos chinesa, vingativos rumores de de uma seus fábrica antigos abandonada habitantes, assombrada que se foram espalham brutalmente entre os jovens assassinados locais. anos atrás. Determinados Em uma a provar remota sua região coragem, montanhosa um grupo da de China, amigos existe decide um passar templo a noite na amaldiçoado fábrica conhecido deserta. como o Templo das Trevas No Eternas. entanto, O que começa como uma diz a lenda aventura que quem emocionante entra no logo templo se nunca mais transforma em um retorna. teste de Suas almas sobrevivência ficam presas quando para descobrem sempre que não dentro de estão suas sozinhos paredes. na escuridão sinistra. Um corajoso aventureiro Durante uma decide expedição de descobrir a mergulho verdade nas por águas trás da profundas do maldição mar do da templo, China meridional, apenas para uma desaparecer equipe de sem deixar cientistas descobre os deixando para trás apenas seus gritos de gelar o sangue ecoando pelas montanhas. Enquanto investigam os restos uma afundados, família muda-se para uma despertam nova presença casa num sombria subúrbio que os tranquilo persegue de até a Pequim, superfície. sem saber da sua história Presos sombria. em um oceano de terror, Coisas lutam para estranhas escapar das começam a garras do acontecer passado assim que que eles se recusa a ser acomodam. esquecido. Objetos se movem por conta Em uma própria. cidade portuária Sussurros chinesa, misteriosos uma enchem série de o ar à noite e desaparecimentos sua filha começa a inexplicáveis de exibir crianças um assombram comportamento os bizarro. moradores locais. Eles logo descobrem que Suspeitas sua recaem casa foi sobre um velho construída farol no local de abandonado um à antigo beira-mar, cemitério, onde dizem e os que uma espíritos entidade inquietos maligna buscam reside. vingança contra qualquer Determinados um a que ouse descobrir perturbar a seu local verdade, de descanso. um grupo de investigadores No decide coração da explorar zona o farol rural chinês sinistro, encontra-se apenas uma para mansão se em encontrarem ruínas que, presos em uma segundo teia de rumores, horror e é traição. assombrada pelo fantasma do Durante seu uma antigo visita a uma proprietário. remota Um aldeia cruel de senhor da pescadores guerra na que China, aterrorizou um os aldeões antropólogo durante descobre uma uma antiga antiga tradição tirania. de sacrifícios humanos Aqueles para que aplacar ousam uma entrar na entidade mansão marinha nunca mais misteriosa. retornam. Suas almas Conforme reivindicadas mergulha pelo mais fundo espírito na cultura vingativo local, que ainda descobre percorre que os seus rituais corredores, obscuros em busca de continuam vingança até os contra dias de qualquer hoje, um que ouse alimentando invadir o seu segredos domínio. sombrios que assombram a Na comunidade extensa à metrópole beira-mar. de Xangai, Uma série em uma de metrópole assassinatos moderna da horríveis China, toma conta uma da série de cidade com assassinatos medo. brutais choca a cidade. As vítimas, todas mulheres As vítimas, jovens, todas são ligadas encontradas por um brutalmente antigo segredo mutiladas com compartilhado, estranhos são símbolos encontradas gravados na sua mutiladas carne. em cenas de crime macabras. À medida que a contagem de corpos Enquanto a aumenta, investigação a polícia avança, fica fica perplexa claro com que a algo falta de sobrenatural provas e a está por natureza trás dos aparentemente assassinatos, sobrenatural uma dos força crimes. sombria que busca vingança Mal pelos sabem eles pecados que o do assassino passado. não é humano, Mas durante uma entidade visita a um demoníaca templo convocada budista das isolado nas profundezas do montanhas inferno chinesas, para causar um grupo estragos de no mundo turistas é mortal. confrontado por monges Numa silenciosos noite escura que e parecem tempestuosa, guardar um segredo grupo de antigo. viajantes procura abrigo À no medida antigo que templo exploram os situado corredores nas escuros profundezas das das florestas de descobrem bambu uma do sul da passagem China. secreta que leva a uma Ao se câmara prepararem esquecida para passar a noite, lá, eles não encontram sabem algo que o além da templo é o lar de um humana, espírito uma malévolo presença conhecido demoníaca como que a Dama aguarda da Libertação, que ataca visitantes em uma desavisados, cidade fantasma atraindo-os abandonada para a no destruição deserto de com Gobi. sua aparência Um grupo de assustadoramente exploradores bela. urbanos descobre os restos Um de uma jovem casal civilização embarca em uma perdida. escapadela romântica na Enquanto pitoresca investigam zona as rural ruínas desertas, na são esperança de atormentados escapar por do visões estresse da vida na assustadoras e cidade. encontros sobrenaturais Mas que suas desafiam férias a explicação explicação tomam um racional. rumo sinistro quando eles Presos se deparam entre o com mundo uma dos vila vivos e dos abandonada mortos, escondida nas lutam para profundezas escapar da das vegetação garras do passado passado que se recusa a morrer. Enquanto exploram as Durante ruas uma desertas, viagem de barco são perseguidos pelos espíritos, os passageiros inquietos são dos apanhados aldeões, em uma que tempestade procuram feroz reivindicar que as os suas força a se almas e abrigarem em uma adicioná-las vila às suas remota nas fileiras margens do rio. fantasmagóricas. No entanto, Na antiga o que cidade parecia de ser um China, refúgio arqueólogos seguro logo fazem se uma revela descoberta como um lugar onde assustadora os enquanto vivos e os escavam mortos se tumba misturam em um antiga, pesadelo de artefato horrores amaldiçoado indescritíveis. conhecido como Dragão de Jade, que dizem possuir o poder de trazer morte e destruição a todos que o possuem. Ignorando os avisos dos habitantes locais, eles levam o artefato de volta ao laboratório para estudos mais aprofundados, sem saber dos horrores que os aguardam enquanto o Dragão de Jade libera sua ira profana sobre o mundo. Um grupo de estudantes em uma viagem de campo à Grande Muralha da China tropeça involuntariamente em uma passagem escondida que leva às entranhas da antiga estrutura. À medida que se aventuram nas trevas, eles despertam um mal antigo que está adormecido há séculos, o espírito de um guerreiro vingativo que procura recuperar o seu reino perdido e libertar a sua ira sobre o mundo mais uma vez. Na movimentada cidade de Hong Kong, uma série de desaparecimentos inexplicáveis confunde as autoridades. A única pista deixada para trás é um rastro de sangue que leva aos túneis subterrâneos da cidade, onde se diz que uma entidade malévola conhecida como Túnel Dweller se esconde nas sombras, esperando para arrastar vítimas inocentes para seu covil e devorar suas almas. Nas profundezas das florestas remotas da província de Yunnan, existe uma vila amaldiçoada habitada por uma tribo reclusa conhecida como o Povo das Sombras.
Diz a lenda que eles são amaldiçoados a vagar pela terra como sombras vivas, incapazes de encontrar a paz até que reivindiquem as almas dos vivos. Quando um grupo de caminhantes chega à aldeia, eles se tornam os próximos alvos do povo das sombras, caçados incansavelmente na floresta escura. Na antiga cidade de Luoyang, uma série de assassinatos bizarros confunde as autoridades locais. As vítimas, todos membros da elite da cidade, são encontradas sem sangue e com estranhas marcas de mordidas no pescoço. À medida que o medo toma conta da cidade, espalham-se rumores de um vampiro espreitando pelas ruas, alimentando-se do sangue de inocentes sob o manto da escuridão. Uma jovem ganha de presente da avó uma linda boneca de porcelana, que a alerta para nunca tirar a fita vermelha amarrada no pescoço. Ignorando o aviso da avó, a menina desata a fita, liberando um espírito vingativo preso dentro da boneca. À medida que o espírito causa estragos na sua família, a menina deve encontrar uma maneira de detê-lo antes que ele também reivindique a sua alma. Nas remotas montanhas do Tibete, existe um mosteiro escondido habitado por uma seita de monges que praticam rituais obscuros e proibidos. Quando um grupo de aventureiros se depara com um mosteiro, eles involuntariamente despertam um antigo mal que está aprisionado dentro de seus muros há séculos, uma entidade demoníaca conhecida como o Demônio das Sombras, que busca possuir seus corpos e desencadear o caos no mundo. Na antiga cidade de Chang, uma série de mortes misteriosas assolam a corte imperial. As vítimas, todos funcionários de alto escalão, são encontrados com os corações arrancados do peito e estranhos símbolos gravados na carne. À medida que o medo se espalha entre a nobreza, rumores de magia negra e possessão demoníaca enchem os corredores do palácio, e o controle do poder do imperador começa a vacilar. Uma família muda-se para uma pitoresca casa de fazenda na zona rural da China, na esperança de escapar da agitação da vida urbana. Mas a sua existência pacífica é abalada quando descobrem que a casa é assombrada pelo fantasma de uma jovem que morreu em circunstâncias misteriosas. À medida que o fantasma se torna mais malévolo, a família percebe que deve descobrir a verdade por trás de sua morte antes de se tornarem suas próximas vítimas. Na remota vila de Ubei, existe um lago amaldiçoado conhecido como Espelho Negro, onde dizem que as almas dos condenados habitam sob suas águas turvas. Quando um grupo de turistas decide nadar no lago, eles despertam os espíritos vingativos que estão adormecidos sob a superfície e logo se veem lutando por suas vidas enquanto são arrastados para as profundezas por mãos invisíveis. Um grupo de amigos decide passar a noite em uma fábrica abandonada na cidade industrial de Shenzhen, na esperança de capturar evidências do sobrenatural para seu canal online de caça a fantasmas. Mas à medida que exploram os corredores escuros e as máquinas em ruínas, despertam algo muito mais sinistro do que alguma vez poderiam ter imaginado, uma horda de espíritos inquietos que procuram reivindicar as suas almas e prendê-los dentro da fábrica para sempre.